caindo em si. Caindo em si. Eita. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 21. Yohanan, capítulo 21 aí. João. Apóstolo João, capítulo 21. Obrigado, Elário. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa, o apóstolo Pedro. Mas a história do apóstolo Pedro, ela fala muito sobre a minha história e sobre a sua história. E hoje eu quero falar aqui sobre você, sobre mim, sobre a igreja e sobre tudo que Deus deseja de nós. Olha aí no capítulo 21, no versículo 15, o que diz? Diz assim a palavra: E depois de comerem, Yeshua perguntou a Simão, filho de Yohanan: Você me ama mais do que estes? Ele replicou: Sim, Senhor, você sabe que eu sou seu amigo. E disse Yeshua: Alimente minhas ovelhas. Yeshua disse pela segunda vez: Simão, Bar Yohanan, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, você sabe que sou seu amigo. E disse Yeshua: Pastorei minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, Bar Yohanan, você é meu amigo? Simão ficou magoado por ter sido questionado pela terceira vez: Você é meu amigo? Então respondeu: Senhor, você sabe todas as coisas e sabe que sou seu amigo. E Yeshua lhe disse: Alimente minhas ovelhas. Amém? Aleluia. Se assente dando glória a Deus nessa noite. Hoje eu quero falar sobre este homem, o apóstolo Pedro. Confesso para vocês que essa semana foi uma semana assim muito boa para mim, porque Deus, ele tratou muitas coisas no meu coração essa semana, através da vida do apóstolo Pedro. E eu quero conversar com vocês essa noite. O pastor Maico hoje vai tentar ficar calminho, vai tentar não ficar, do jeito que eu sou, porque realmente hoje eu desejo que esse recado de Deus chegue até você. Eu não estou aqui sendo uma pessoa, longe de mim querer dizer que eu sou alguém especial, mas essa semana realmente eu creio que esse recado é de Deus para mim, para essa igreja, para cada um de nós aqui. O apóstolo Pedro, ele foi um dos homens mais importantes na palavra do Senhor, um grande discípulo, um homem admirável. E o problema é que a gente só conhece Pedro na Bíblia pelas coisas ruins que ele fez. A gente lembra de Pedro porque ele negou Yeshua. A gente lembra de Pedro porque ele foi lá e arrancou a orelha do soldado. A gente lembra de Pedro porque ele tentou andar sobre o mar, mas aí não deu muito certo. E a gente até critica: nossa, Pedro não tinha fé, saiu do barco e se afundou. E essa semana o Espírito do Senhor foi trabalhando no meu coração sobre essa frase: caindo em si. E eu realmente, essa semana foi uma semana boa. Eu chorei, eu orei, eu busquei a Deus sobre tantas coisas que eu havia me esquecido. Eu quero falar com vocês sobre quem Pedro foi. A palavra do Senhor fala assim, que Jesus, Yeshua, começou o seu ministério. E lá vai Yeshua, para onde ele ia. Depois que ele saiu do deserto ali, daqueles 40 dias, ele começa a fazer a obra que ele foi chamado para fazer. E a Bíblia diz assim, que uns dias depois de ele ter começado a fazer o que ele fazia, as multidões já começavam a seguir Jesus, é Yeshua. As pessoas já começaram a se maravilhar sobre quem Yeshua era. E a Bíblia diz assim que, em um determinado momento, Yeshua vai na casa da sogra de Pedro, e Yeshua cura aquela mulher. E Yeshua começa ali a mostrar quem ele era, para Pedro e para todas as pessoas. E aí a Bíblia fala assim, que um dia, o apóstolo Pedro, que era um homem de Deus, um homem trabalhador, aleluia. E ao contrário do que as pessoas falam, que Pedro era iletrado, que Pedro era ignorante, que Pedro era isso, que Pedro era aquilo, não. Estudando a palavra e meditando, eu percebi que Pedro era um empresário,
dono do seu próprio barco, dono de várias, patrão de muitas pessoas, porque se você ler a palavra, você vai ver assim que Yeshua, quando chama Pedro, a Bíblia fala assim que ele deixou o seu pai, os seus empregados e seguiu a Jesus. Então Pedro era um homem bem sucedido. E num dia de trabalho desses, Pedro foi trabalhar, reuniu os seus amigos, pegou ali, não sei, né, se não usavam vara, né, usaram a rede, pegou o seu barco. Creio eu que era um homem de Deus, deve ter orado dizendo: Senhor, abençoa a nossa pescaria hoje, porque eu vivo disso. Pedro era um homem que vivia da pescaria. Ele precisava dos peixes para levar alimento para sua casa. Aqueles homens que trabalhavam com ele precisavam disso. E numa noite dessa, lá está lá Pedro trabalhando. E eles estão lá, no meio do mar. 1h da manhã, 2h, 3h. Eu imagino que foi dando 4h, Pedro já deve ter começado a ficar desesperado, porque ele vivia disso e nada de peixe. 5h da manhã e nada. 6h da manhã e cadê o peixe? E aí Pedro, então frustrado, pega os seus amigos, pega as suas redes, recolhe e vai para casa. E aí Pedro vai voltando para a areia e de repente, bem cedo de manhã, porque Yeshua acordava cedo, aleluia, Yeshua trabalhava cedo, né, para fazer a obra de Deus. Yeshua chega pela manhã e a Bíblia fala que a multidão já apertava Yeshua para ouvir aquilo que ele tinha. E Yeshua então entra no barco de quem? Pedro. E Pedro cansado, amados, a noite inteira trabalhando, não pegou nada. O homem devia estar, sabe, como a gente fica às vezes ansioso, estressado. E aí Yeshua fala com ele assim: vamos mais para dentro do mar? Aí Pedro fala: vamos, tudo bem, né? Vamos lá. E aí, quando eles estão ali dentro do mar, ali já a uma certa distância, Yeshua olha para Pedro e fala assim: aqui, joga as redes aqui. Eu imagino tá, como um homem, vou dizer o que eu penso. Imagino que Pedro deve ter pensado assim, né? Poxa, a noite inteira eu trabalhei, a noite inteira eu fiquei aqui tentando pegar peixe, não peguei nada. Mas olha como Pedro foi um homem de Deus, ele fala assim: Senhor, nós não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, eu vou fazer. E a Bíblia fala que eles jogam as redes e eles recolhem tantos peixes que foi necessário que outros barcos viessem para ajudar eles, porque tamanho foi aquela pescaria. E aí aqui, Pedro então maravilhado com aquele encontro com Yeshua, Pedro se torna alguém que realmente passa a amar Yeshua e deseja se tornar seu discípulo, porque aquele encontro marcou a vida de Pedro. Pedro viu que não existe nenhum outro capaz de fazer o que Yeshua fez. Depois de uma noite inteira de tristeza, Yeshua veio pela manhã e trouxe alegria para ele. E aí eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Será que você se lembra o dia que você se encontrou com Yeshua? Será que você se lembra exatamente como foi? Nós lembramos quando o nosso pastor fala, que ele conta a história dele aqui sempre. Alto da torre, chovendo. Mas e você? Você se lembra daquele dia que Yeshua chegou na sua vida e você realmente percebeu que Ele é o único Deus? Você se lembra daquele dia que Yeshua tocou você e você falou assim: a partir de agora eu vou servir esse Deus porque Ele realmente é um Deus verdadeiro? Será que você se lembra? Porque se você não se lembra, você está pior do que eu imaginei. Porque nós temos que nos lembrar o dia que Yeshua entrou nas nossas vidas, nos tocou. E como diz uma canção que eu e o Marcelo gostamos muito, que fala assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Pedro então se torna um discípulo. Aí a Bíblia fala que Pedro deixa a sua vida e vai seguir Yeshua. E nós vamos ler na Bíblia que Pedro era um discípulo. Já viu aqueles alunos dentro de sala, que tudo que o professor pergunta é o primeiro a responder? Aquele aluno que fica: não, eu quero falar, sou eu. Pedro era muito empolgado. Se você for ler a palavra, você vai ver que Pedro estava em tudo. E a Bíblia fala que Pedro ele se torna então um amigo pessoal de Yeshua, porque aonde Yeshua ia para resolver as coisas mais importantes, Yeshua levava Pedro, Tiago e João. Quando Yeshua precisou ir na casa ali de um homem para curar a filha dele, um homem chamado Jairo, a Bíblia fala que Yeshua diz assim: deixe que venha comigo Pedro, Tiago e João. Quando Yeshua transfigurou e mostrou aquilo que iria acontecer, quem estava com Yeshua? Pedro, Tiago e João. Pedro era um homem que realmente amava Jesus e Jesus amava Pedro.
Pedro foi alguém muito especial na palavra. E olha só que interessante. A Bíblia diz assim que Pedro era tão íntimo de Yeshua, tão amigo, que um dia Yeshua estava falando que ia morrer, Yeshua estava falando que ia acontecer, que ele precisava morrer. Aí Pedro, ele era tão, como ele era, ele chama Jesus para o cantinho: Senhor, vem cá, vem cá. Aí ele vira e fala assim: Senhor, que história é essa? Que história é essa do Senhor querer morrer? De onde você tirou essa ideia? Aí a Bíblia fala que Yeshua fala assim: para trás de mim, Satanás. Aí tem muita gente que acha que Jesus estava repreendendo Pedro. Não, Yeshua estava repreendendo o inimigo que estava querendo usar Pedro para querer falar, para querer, talvez tirar Yeshua ali daquilo que ele queria. E eu, começando a estudar a Bíblia sobre a história de Pedro, eu vi o quanto Pedro realmente era um homem de Deus, um homem fiel a Deus. E aí a gente vê essa parte da Bíblia, que Pedro era sempre aquele camarada afoito. Essa pergunta que perguntaram para Yeshua assim: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Yeshua responde 70 vezes 7. Foi Pedro que fez a pergunta. Pedro estava sempre ali, onde Yeshua ia, Pedro ia. Onde Yeshua estava, Pedro estava. Eu imagino que a Bíblia fala que João recostava a sua cabeça no colo de Yeshua, mas eu imagino que Pedro dormia aqui, deitado aqui nas pernas do mestre. Porque Pedro, ele realmente entendeu que quando Yeshua entrou na vida dele, a vida dele nunca mais foi a mesma, e ele pensou: eu nunca abandono esse homem mais, porque esse homem realmente mudou a minha vida. E Pedro dizia para Jesus: Senhor, eu te amo. Senhor, tu és tudo para mim. Senhor, jamais farei algo que vai te deixar triste. E um dia Yeshua, falando com os discípulos, que estava chegando a hora da sua morte. Está chegando a hora de eu fazer aquilo que eu vim fazer. Essa noite, eu irei perecer. Aí Pedro fala uma frase muito interessante. Pedro fala assim: Senhor, se necessário for, eu morro contigo. Estou aqui. Se necessário for, conte comigo. Aí Yeshua olha nos olhos de Pedro. Yeshua olha dentro dos olhos dele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. De forma alguma. Eu não, Senhor. Eu sou o homem aqui dentro dos discípulos que tem mais fé em ti. Eu sou aqui dentro dos discípulos aquele que andou sobre as águas. Eu sou aquele que realmente te ama, te conhece. Não, de forma alguma eu vou te negar, Senhor. Eu estou contigo até a morte. A Bíblia fala que Yeshua foi então orar no Getsemane, e Yeshua levou quem? Pedro, Tiago e João. E a Bíblia fala que Yeshua então ele começa a orar, ele começa ali a realmente sentir que a morte estava chegando. E aí quando ele olha para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João estavam fazendo o quê? Dormindo. E aí ele pega e fala assim: vocês não podem vigiar nenhuma hora? E aí Yeshua vira e fala assim: chegou a hora que eu preciso me entregar. E a Bíblia fala que vem Judas com todos aqueles soldados, Judas com o sinal do beijo, beija Yeshua, e Yeshua é preso. E aí, mais do que depressa, a Bíblia fala que Pedro arranca a sua espada e corta a orelha daquele soldado. E aí Yeshua vai lá com todo amor, pega aquela orelha e faz ali uma restauração, que não precisou de nenhuma cirurgia, doutora Thaís? Simplesmente ele coloca a orelha no lugar e a orelha volta, se cola ali, aquele homem realmente volta a ter a sua orelha no lugar, porque Yeshua é o médico dos médicos, não é verdade? E aí Yeshua vira para Pedro e fala assim: Pedro, não é assim que as coisas funcionam. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E a Bíblia diz então que Pedro, ele viu Yeshua sendo levado e ele ficou ali por perto. Ele ficou ali. E a Bíblia fala que estava muito frio naquela noite. Então as pessoas se reuniram numa fogueira e Pedro está lá sentado. Aí alguém olha para Pedro e fala assim: você é um deles, você andava com ele. Pedro olha e falou assim: eu? Nunca vi esse homem na minha vida. Eu? Não sei do que você está falando. Aí Pedro se levanta e se assenta no outro lugar. Aí chega uma mulher, olha para Pedro e fala assim:
você é discípulo dele. Eu? É sim. Você fala como ele, você até se veste como ele, você é discípulo dele. Aí Pedro fala: não, não sou, eu não conheço esse homem. Aí de novo Pedro está em outro lugar, e pela terceira vez alguém chega para Pedro e fala assim: você é discípulo dele, não é verdade? E aí a Bíblia fala assim que Pedro chega até a blasfemar. Se nós formos pensar nos nossos dias de hoje, é como se Pedro tivesse até falado um palavrão. Eu não conheço esse Jesus, não sei quem é. E exatamente nesse momento o galo canta. E aí, quando o galo canta, Pedro faz assim. Ele cai em si. Porque Pedro percebe que por mais que ele tenha andado sobre as águas, que por mais que ele possa ter deitado no colinho de Yeshua para dormir, que por mais que ele até mesmo tenha tido a revelação do alto de que Yeshua era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo, Pedro era um ser humano. E como seres humanos nós falhamos e falhamos muito. Nós erramos e erramos muito. E o que o Senhor colocou no meu coração é que nós temos errado muito com Deus. Nós temos falhado muito como cristãos, muito. Quantos de nós já dissemos para Deus assim: Senhor, eu te amo, vou contigo até a morte, faça tudo o que o Senhor quiser. Mas hoje você não faz metade do que você deveria fazer. Você já disse para Deus: Senhor, se o Senhor quiser, como testemunho da nossa querida ali agora, olha como Deus fala. Ela queria uma coisa, ela queria ali trabalhar. Deus virou e falou: não, não quero. Ela foi obediente. Mas quantos de nós ficamos brigando com Deus, dizendo que não, Senhor, não aceito. Eu fiz o meu curso, eu quero trabalhar e não importa o que o Senhor pensa. Às vezes você fala assim: pastor, você está muito bravo hoje. Não, mas a forma como você age diz para mim aquilo que você é. A forma como nós fazemos as coisas representa aquilo que nós somos. E aqui eu quero falar realmente aquilo que Deus mandou, e não estou me importando com o que você vai pensar hoje. Nós temos falta de compromisso com a igreja no horário. O culto começa às 6h30 e as pessoas chegam depois do horário. Eu vou dizer uma coisa aqui de coração para todo mundo aqui ouvir. Se eu fosse patrão de vocês, vocês já estavam na rua. E aí a gente vai trabalhar e o nosso serviço, a gente chega no horário que tem que bater ponto. Mas na igreja eu posso chegar 5 minutos depois, porque Deus não está nem aí. Nós temos falta de compromisso uns com os outros, porque às vezes as pessoas precisam da gente, mas eu olho para mim, eu olho para a minha necessidade, eu olho para o meu relógio, eu olho para a minha vidinha medíocre e falo assim: não, eu não posso ajudar e não vou ajudar. Nós temos falta de compromisso e falta de caráter às vezes, porque às vezes nós sabemos o que Deus quer, nós sabemos como Deus quer que a gente faça, nós sabemos que onde Deus quer que a gente vai, e a gente não faz. Hoje Deus realmente tratou no meu coração nessa semana, e isso bateu em mim também, queridos. Você acha que às vezes eu estou falando aqui para você, mas eu apanhei muito essa semana, porque eu percebi uma coisa muito triste na minha vida. Como Pedro aqui, quando nós aceitamos Yeshua, tudo é muito bom, queridos. Eu me lembro da minha conversão, nossa Deus, eu falo: Senhor, eu queria voltar lá atrás, porque hoje eu sou um crente, sabe, esquisito. Hoje eu não sei o que realmente eu tenho sido, por quê? Quando a gente se converte, as pessoas chegam para nós, ou a gente está na igreja, sabe? Tem culto na segunda, você está na igreja. Tem culto das senhoras, você é jovem, você está na igreja. Tem culto dos homens, você está na igreja. Tem culto das crianças, você está na igreja. E aqui nós temos culto 2 vezes por semana e você não vem. Quando a gente realmente converte, eu achei isso muito tremendo, eu fiquei triste comigo mesmo, porque quando a gente converte, pastor Dimson, as pessoas chegam para a gente e falam assim: eu estou sentindo dor, eu estou com câncer, eu estou com não sei o que, você faz o quê? Não, peraí, vamos pegar o óleo, vamos orar, porque Deus vai te curar. Mas depois que a gente fica velho na fé, estou com dor de cabeça. Ô irmão, tem uma Novalgina aqui, você quer? Você chega a ser triste, sabia? Chega a ser triste pensar que Deus entrou na minha vida, pensar que Deus mudou o meu viver, e pensar que hoje eu vivo como para mim mesmo. Tipo, não quero saber o que Deus quer, eu quero saber aquilo que eu quero. E Deus fez eu pensar muito sobre a vida de Pedro, porque Pedro era um homem bom. Pedro era um homem que todo mundo olhava para ele e admirava. Poxa vida, e eu, amados, vamos pensar numa coisa. A gente lê a história, né? Nós somos pessoas atualizadas, e eu não me lembro de nenhuma outra pessoa que já andou sobre as águas. Você se lembra? Você já ouviu falar?
de alguém que teve a coragem de sair do barco e andar ali sobre as águas pela fé, eu não conheço. Pedro foi um homem muito tremendo, um homem de Deus, um homem que tinha intimidade com Yeshua. Só que Pedro, depois que ele falha, depois que ele percebe que ele errou, o que Pedro faz, gente? Pedro, ele abandona Yeshua, ele abandona os discípulos, ele vai de volta para aquilo que era a vida dele, ele volta para a sua casa, ele volta para o seu barco, ele volta para a pescaria, e ele simplesmente pensa, imagino eu, poxa, eu falei feio com Yeshua, já era, vou abandoná-lo, porque eu não sou merecedor do amor de Yeshua. E aqui, o Senhor me fez pensar, que quando nós erramos, ao invés de nós corrermos para Ele, ao invés de nós corrermos para a presença dEle, nós fazemos igualzinho a Pedro. Nossa, eu estou pecando, nossa, eu não estou dando dízimo, nossa, eu não estou orando, nossa, eu não estou lendo a palavra, eu não estou sendo um cristão de verdade, então não vou na igreja, vou ficar em casa, vou para o cinema, vou para o shopping, vou para qualquer lugar, menos para a casa do Senhor. Mas deixa eu te fazer lembrar uma coisa, aqui dentro é um hospital, e o lugar da cura é aqui. E aí Pedro então ele volta para a sua vida, ele abandona, e olha só que tremendo isso. A Bíblia fala que Yeshua então é açoitado, Yeshua então ele é colocado naquela cruz, e Pedro não estava lá. A Bíblia fala que Yeshua ressuscita, os discípulos chegam ali pela manhã, aquelas mulheres vão lá naquele túmulo olhar, e cadê o mestre, e estava lá o anjo, e de repente aquele anjo olha e fala assim: o que vocês procuram entre os mortos, aquele que está vivo? Aí Yeshua estava vivo, mas cadê Pedro? Pedro estava lá, pensando, nossa, eu falei, nossa, eu errei, eu não sou merecedor, nossa, Jesus não deve estar muito bravo comigo. E aí aqui, eu fiquei pensando numa historinha para você entender o que Yeshua fez. Imagine vocês, o pastor Michael cometa um delito. Aliás, minto. O pastor Michael é acusado de alguma coisa. E a única testemunha desse delito, que realmente eu não fiz, a única pessoa que realmente viu que estava lá, vamos colocar o pastor James. E aí, nós vamos ter uma audiência no fórum, e eu preciso da minha testemunha de defesa, porque ele é o único que estava lá e viu que eu não fiz. Várias pessoas me acusando, várias pessoas dizendo que fui eu, várias pessoas falando, mas eu tenho a devida certeza de que eu não vou ser condenado, porque ele viu que eu não fiz e vai me defender. Audiência às 10 horas da manhã. Eu estou lá no fórum, pensando, né? Glória a Deus. Estão me acusando, mas eu vou sair daqui livre, porque eu tenho alguém ao meu favor. 10 horas da manhã. A acusação já chegou. O juiz está lá. Todo mundo está lá. Mas cadê o pastor James? 10h30. E aí o pastor Michael é condenado. Simplesmente porque a minha testemunha não estava lá. E aí vamos colocar que eu sou condenado a 6 meses de prisão. 6 meses. E aí, acabando os 6 meses, o pastor Michael é liberto. E a primeira coisa que o pastor Michael faz é ir na casa do pastor James. Aí todo mundo já pensa que o pastor Michael vai chegar lá e vai brigar. A primeira coisa que todo mundo pensa que o pastor Michael vai chegar e falar: por que você não foi? Aí o pastor Michael chega para o pastor James e pergunta o seguinte: tudo bem? Você me ama? Você ainda é meu amigo? E eu imagino que o pastor James vai ficar constrangido, porque tentar dar uma explicação, eu não pude ir lá por causa disso. Eu não te perguntei. Eu estou te perguntando se você ainda é meu amigo. Eu estou te perguntando se você ainda me ama como eu sei que você me ama. Aí Deus, Yeshua fala com Pedro assim: se você me ama, esquece isso, bola para frente, porque nós temos muito para fazer. Isso que Yeshua disse para Pedro. Yeshua olhou nos olhos de Pedro e falou assim: você ainda me ama? Senhor, você me ama de verdade, Pedro? Porque você lá atrás falava que me amava. Você já falou para mim que amava mais do que qualquer outro. Você ainda me ama, Pedro? Aí Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E olha que interessante, Yeshua não chega acusando como muitos de nós chegaríamos. Eu garanto para vocês que se isso acontecesse com qualquer um aqui,
ia chegar na pessoa e falar assim: eu avisei que você é falso, eu te falei que você ia me trair, eu te falei que você não é de confiança, eu te avisei que você ia pisar no tomate, eu te avisei que você uma hora ia dar ruim, eu te falei. Mas Yeshua, ele chega com todo amor. Detalhe: Pedro está lá de novo no barco. E aí Pedro está lá tentando pescar de novo e não consegue. Está tentando pescar de novo e não consegue. Aí quem chega no barco de novo de Pedro? Quem chega? Ele. E Yeshua chega para Pedro e fala assim: tudo bem? Como é que você está, Pedro? A Bíblia fala que Pedro se assusta, pula dentro do mar. Aí Pedro fala assim: agora eu estou falado. Yeshua, agora eu estou falado. Mas aí Yeshua pega Pedro, fala assim: vamos lá, vamos dar uma voltinha. Pedro vai para dentro do mar de novo e Yeshua fala assim: pega as redes, joga de novo. E quando Pedro joga, vem aquela bela lembrança dos velhos peixes de novo, 153 grandes peixes. E aí Pedro se lembra: Yeshua me salvou assim, e Yeshua me fez o conhecer assim. E ele está me lembrando de que a melhor coisa da vida é estar do lado dele. Então, não importa o que eu fiz, eu errei, eu pequei, eu traí ele, eu disse lá que eu não o conhecia, mas olha, eu realmente conheço esse homem. E olha o que a Bíblia fala, que Yeshua chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Te amo. Então esquece tudo que você já fez, esquece a frieza, esquece o que você falou, esquece tudo, e daqui para frente sou eu, você, porque a obra não pode parar, porque tudo aquilo que eu tenho para fazer na sua vida eu vou fazer. E aí, se você ler a Bíblia, você vai ver que Pedro se tornou um dos maiores discípulos. Pedro chegou ao ponto de algo que eu não entendo, eu quero entender isso um dia, se vocês souberem me explicar, alguém aí me explique depois, porque eu não consigo entender. Eu quero chegar na eternidade e perguntar para Yeshua como funciona isso. Porque a Bíblia fala assim, ó, que aonde Pedro passava com a sua sombra, a sombra de Pedro curava. Isso para mim é muita doideira, é muita loucura. Mas eu quero nessa noite te incentivar como o Senhor me incentivou, sabe? Essa semana o Senhor me fez pensar muito sobre a minha vida. O quanto eu já esfriei na fé. O quanto eu deixei de ser o que eu era por causa dos meus sonhos, por causa da minha família, por causa de mim mesmo. E aí eu acho muito interessante, porque Deus, ele é muito maravilhoso. Porque na Bíblia ele já deixou respostas para nós, porque ele sabia que a gente ia ser muito cara de pau. Pastor, eu não posso ir na igreja. Pastor, eu não posso fazer isso, porque minha família, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu filho. Aí Yeshua deixou escrito assim, deixa eu ver se você se lembra: aquele que amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno. Pastor, misericórdia. Não. É interessante que Yeshua deixou outra coisa escrita: pastor, eu não posso ir na igreja, eu preciso trabalhar. Como é que eu vou sustentar a Sara, minha esposa? Eu preciso de dinheiro, eu preciso conquistar, eu preciso comprar minha casa, meu carro, como é que eu faço? Eu preciso andar bonito. Aí Yeshua deixou um texto escrito assim: por que você se preocupa com o que você vai comer amanhã? Acaso os passarinhos são mais importantes do que você? Você já reparou como eu cuido deles? E você acha que eu não sou digno e não estou capaz de cuidar da sua vida? Então deixa o amanhã para amanhã. Vive hoje, porque hoje eu cuido de você. Aí a gente pega e fala assim: não, pastor, estou sem tempo. Não, que é isso? Evangelismo, isso não, meu tempo é muito corrido, olha aí a minha vida. Aí lá atrás, Salomão, muito sábio, ele disse o seguinte em Eclesiastes: pare de correr atrás do vento. O vento não vai te levar a lugar nenhum. Já reparou como a gente faz isso? Já reparou como as pessoas de hoje correm atrás do vento? Não, eu preciso fazer isso. Não, eu preciso fazer aquilo. Não, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso fazer. E no fim das contas a gente não faz nada. E aquilo que é de Deus de verdade a gente deixa para lá. O que Deus quer nos nossos corações nessa noite é o seguinte: se você ser aquilo que Deus quer que você seja, tudo aquilo que precisa na sua vida, Deus vai fazer chegar. Talvez você vai falar assim: é muito fácil, pastor, você falar isso. Eu falei: não é não, meu irmão. Se você soubesse a luta que foi essa semana comigo, com Deus, e falei: Jesus, não está legal isso não.
porque você soubesse as frustrações que eu tenho que lutar todo dia para não abandonar Yeshua, para não sair correndo por essa porta, você não diria que a minha vida é fácil. Não é fácil. Mas essa semana eu caí em si. Essa semana eu caí em mim e pensei, sabe o quê? Eu não sou tão espiritual quanto eu achava que era. Eu não sou tão conhecedor da palavra como eu achei que eu era. Eu não sou tão crente assim como eu achei que eu era. Eu preciso melhorar muito. E a palavra nessa noite, ela é para você também. Você não é o que você acha que é. Você não é tão crente como você acha que é. Não é, não é e não é. Você não conhece a Bíblia como você acha que conhece. Você não conhece Jesus como você acha que você conhece. Ai, pastor, misericórdia. Misericórdia, sim. Porque nessa noite Jesus está se apresentando para você e te dizendo o seguinte: eu quero te dar uma nova oportunidade de me conhecer como eu sou, de ser um homem que eu quero que você seja, de ser a mulher que eu quero que você seja, de ser o filho que eu quero que você seja, o pai que você tem que ser, o pastor que eu chamei para você ser. E aqui eu realmente desejo nessa noite falar tudo para nós nessa noite. Deus nos conhece. Ele sabia que você ia cair nisso. Ele sabia. Talvez a gente às vezes cai no pecado. A gente erra. A gente acha assim: nossa, Jesus ficou... Ai meu Deus, Jesus deve estar desesperado porque eu errei. Imagina que Yeshua deve virar assim e falar assim: eu sabia. Eu sabia. Sabe como eu sabia? Porque os amigos que você tem iam te levar para isso. Sabe como eu sabia? Porque as coisas que você fala iam te levar para isso. Sabe como eu sabia? Porque você é desobediente, você é teimoso, você é cabeça dura e você acha que sabe tudo, mas você não sabe de nada. Sabe como eu sabia que tudo ia acontecer de ruim na sua vida? Porque você, ao invés de dar dízimo, você, ao invés de dar oferta na minha casa, gasta o seu dinheiro com aquilo que não deve. E aí depois fica apertado e vem orar para mim te abençoar. Você é muito sem vergonha. Mas ainda assim, eu sou Deus. E vou mostrar para você o quanto eu posso mudar a sua vida. Sabe o que eu sinto saudade? Eu sinto saudade de... Quando eu me converti, eu tinha uma equipe, né? E hoje eu percebi isso, né? Porque de todos eles, só eu virei pastor, aleluia. Mas eu tinha uma equipe animada. A gente era muito doido. E a gente ia para o hospital, e a gente não estava nem aí. E chamava a gente assim: vamos orar? Vamos orar. Vamos subir monte? Vamos subir monte. Na igreja que eu me converti era muito interessante, porque tinha antes da Santa Ceia, um sábado antes da ceia, começava uma oração às 6:30 da manhã, e a oração ia até 6:30 da manhã do outro dia. E eu não sabia orar, pastor Dimo, não sabia nada. E é interessante que a minha mãe, ela tinha um horário. E aí, eu estava ali com a minha mãe, não sabia orar, estava lá. 1 hora, era parecer uma eternidade. Eu falei: nossa Deus, povo para orar, para falar. 1 hora. Aí eu comecei lá tinha um livrão assim de oração, com nome de gente que eu nem sabia, nem conhecia. E aí eu comecei: Jesus, abençoe a Maria, abençoe o José, abençoe o João, abençoe o Pedro, abençoe o Antônio. Aí quando eu olhar assim, gente, eu estou aqui há 2 horas orando, e não acabou, aleluia. E eu comecei a pegar gosto para aquilo. E aí eu comecei realmente a ser alguém, a orar. E eu não sei, mas eu acredito que pessoas devem ter se convertido lá pelas nossas orações, pessoas devem ter sido curadas, não me interessa. Mas o que interessa é que quando eu converti, aí vinha um fogo dentro de mim, havia uma essência, havia um amor por Yeshua. Quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim: estou com um problema, qual é o problema? Ah, não sei o que. Falou: Jesus pode te ajudar, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode te tirar da droga, Jesus pode salvar o seu casamento, Jesus pode te curar. Mas hoje as pessoas estão do seu lado falando de problema, você fica assim, meio como quem não quer saber, meio como não tem nada com isso. É necessário acender a chama de novo no nosso coração. E eu não quero me delongar na palavra dessa noite, mas o que eu quero é que realmente o Senhor desperte você nessa noite. Sabe por que a igreja Eliahu ainda não chegou onde ela devia?
Sabe por que a igreja a rua ainda está aqui, nessas 4 paredes? Sabe por que a obra missionária dessa casa, glória a Deus, ela saiu, né? Deus fez. Mas sabe por que ela ficou presa, agarrada durante muito tempo? Por causa do pastor James, por causa do pastor Maico, não. Cada um aqui tem uma responsabilidade nessa casa. E cada vez que você não faz o que deveria fazer, você está atrasando aquilo que Deus quer. E olha, eu não sei quanto a você, eu cansei disso. Eu cansei de ficar atrasando a obra de Deus. Eu cansei de ficar atrasando a obra do Senhor nessa casa. Eu quero ver o meu pastor na África, no Japão, seja onde ele tiver que ir. Eu vou fazer tudo para que ele vá. Eu vou fazer tudo para que outros missionários aqui vão também. Eu vou fazer tudo para que essa obra saia dessas 4 paredes e a gente vai para um lugar maior. E eu vou fazer tudo para que, nem que seja sozinho aqui, pastor, fala, não, vamos lá. E eu vou fazer tudo para incentivar esse homem a acreditar que Deus pode fazer muitas coisas e vai fazer. Eu vou fazer tudo para dizer para vocês aqui que eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que a dor está aí, eu sei que os problemas estão aí, eu sei que a família está ruim, eu sei que tudo está complicado, mas de uma coisa eu sei, e eu não quero jamais deixar de saber disso, que Jesus Cristo pode mudar qualquer circunstância. E da mesma forma que ele chamou Pedro, hoje eu quero te fazer uma pergunta: você ainda ama Yeshua? Você ainda ama Yeshua? Você ama Ele ainda de verdade? Então nessa noite, olha só o que eu vou te falar. Eu não vou dizer para você apacentar, aliás, eu vou dizer sim para você apacentar a ovelha. Todos nós vamos nos tornar pastores? Não. Apacentar a ovelha é cuidar da ovelha, não é verdade? É tratar a ovelha. E cada um de vocês tem um papel especial, que é cuidar um dos outros. Você ainda ama Yeshua? Yeshua, você ainda é amigo de Yeshua, queridos? Então nessa noite, apacente a sua vida. Apacente as ovelhas do Senhor. Apacente os seus irmãos aqui, ó. Ame cada um deles, sabe? Se preocupe com eles. Essa semana eu fiquei muito feliz, Luciana, que Deus te abençoe cada vez mais, meu irmão. Luciano bateu a laje da casa dele. Não é a minha casa. E daí? É a casa dele. Mas em oração, eu passei lá essa semana, estendi as mãos e falei: Senhor, obrigado, porque o teu servo merece. Essa semana o Hamilton registrou a filha dele. Deus é Deus. Aí é muito cômodo eu ficar feliz porque não, eu preciso ser abençoado. Pastor Maico precisa de bênção. Pastor Maico precisa do carro dele. Pastor Maico precisa da casa dele. Pastor Maico precisa disso. Não. Está na hora da gente voltar a dar esse testemunho, sabe? De que eu fiquei feliz porque simplesmente o irmão está feliz. Pastor, por que você está feliz? Porque você está feliz, querido. Pastor, por que você está assim? Porque você está assim. Eu achei tremendo o testemunho do Diego semana passada. Glória a Deus. Queridos, nós temos que ficar felizes quando cada um de vocês adquire algo. Quando cada um de vocês conquista um sonho, é felicidade para nós. Quando cada um de vocês está feliz, nós estamos felizes. Mas fato é, nós estamos doentes. Existem algumas células aqui dentro da igreja, entenda o que eu quero dizer, que estão boas. Existem algumas células entre nós que estão boas, aleluia. E essas células boas, elas têm o poder de curar células que não estão tão boas assim. Elas têm o poder de se multiplicar e trazer aquela célula doente, tratar ela e curar ela. Não é verdade? O sangue, ele tem esse poder. E o sangue de Yeshua tem o poder de entrar em nós e arrancar toda a doença e trazer o quê? A cura. Eu quero encerrar nessa noite dizendo o seguinte: Salomão, ele disse uma frase muito linda. Ele falou assim: gente, é melhor você como ser humano ir a um velório do que a uma festa. Senhor, o que é isso? É verdade. Quando a gente vai no velório e tem alguém ali morto,
A gente olha para aquela pessoa, a gente pensa na nossa vida. Se aquela pessoa morreu de acidente de carro e você é motorista, você sai dali dirigindo a 30 por hora, porque você se lembra que aquela pessoa se acidentou porque estava andando muito rápido, então você passa a dirigir devagarzinho. Se você vai no velório de alguém que morreu por infarto, você sai dali, na mesma semana, você faz um check-up, para ver como é que está a sua taxa de sangue, de sal, açúcar, colesterol. Aí você para e pensa, não vou morrer, né? Mas quando você vai para uma festa, você não está nem aí para nada. Você não está nem aí. Você quer saber de zoada, quer saber de fazer tudo ali e não está nem aí. Então nessa noite eu quero chamar vocês à dor, a meditar que a coisa não está boa, a meditar que você pode fazer mais, a meditar que se você deixa de dar dízimo e oferta na casa do Senhor, você está impedindo de Deus fazer muitas coisas. E aqui, vamos pensar, Deus faz tanto por você. Se você não faz o que você tem que fazer, a obra fica parada. Porque o corpo, ele funciona assim, na verdade. Para minha mão mexer, o meu cérebro e todo o mecanismo aqui precisa, né? A mão não mexe simplesmente porque ela quer. Então, para a obra de Deus crescer, Deus precisa de você. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Que o Senhor possa te despertar nessa noite. E como Pedro nessa noite, caia em si e perceba que você pode melhorar e que você pode fazer muito mais do que Deus deseja. Que o Senhor abençoe a sua vida. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור